Você gosta de histórias e contos de terror? Se inscreva no canal para receber nosso conteúdo, deixe seu like e dê sua sugestão para o nosso crescimento. Lembrando que sempre teremos histórias fictícias e reais, mesmo que não sejam. Vamos iniciar. Meu nome é Carlos. Me lembro bem dessa noite. Era um domingo. Minha esposa trabalhava em hospital. Ela tinha chegado, tomou o banho e arrumou a janta. Todos comemos e estávamos só esperando a hora de ir para a cama. Eu, como sempre, demorava mais para me deitar. Eu estava no sofá da minha sala assistindo televisão e tanto minha esposa quanto meus filhos foram dormir. Em um determinado momento, já tarde da noite, vi de canto de olho que minha esposa estava na porta, atrás do sofá onde eu estava. Ela estava me olhando como se estivesse escondida. Quando percebi a presença dela, fiquei surpreso, pois era raro ela levantar da cama depois de um dia tão exaustivo. Sem tirar os olhos da TV, virei o rosto para perguntar se ela precisava de algo, mas ela não respondeu. Só ficou ali parada, me observando em silêncio. Aquilo começou a me incomodar. "Amor, está tudo bem?" perguntei, agora virando todo o corpo para olhá-la. Ela não se moveu, mas seu olhar parecia ainda mais fixo em mim. Seu rosto estava parcialmente sombreado pela pouca luz da televisão, o que tornava difícil ver sua expressão com clareza. Um arrepio subiu pela minha espinha. Algo não estava certo. Ela parecia diferente, mais alta talvez. Não sei dizer ao certo. Apenas me incomodava profundamente a forma como ela estava ali, imóvel, sem responder. Decidi levantar e ir até ela, mas antes de conseguir dar um passo, ouvi um som vindo do quarto. O som inconfundível de minha esposa tossindo. Congelei no lugar. Olhei de novo para a porta e não havia mais ninguém ali. Ela tinha desaparecido. Senti meu coração disparar e minhas pernas fraquejaram. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Caminhei até o quarto com o coração na mão. Encontrei minha esposa dormindo profundamente, exatamente onde a tinha deixado antes. Tentei me convencer de que estava apenas cansado, que minha mente havia pregado uma peça. Mas mesmo tentando me acalmar, mal consegui dormir aquela noite. Algo estava errado naquela casa, e eu sabia que não era só minha imaginação. Eu sempre soube que havia algo de errado com o Pedro. Desde os 6 anos, ele falava sozinho, apontava para lugares vazios e contava histórias sobre pessoas que eu nunca via. Os médicos disseram que era esquizofrenia infantil, algo que precisaria ser tratado com cuidado e muito apoio. Mas eu, como mãe, nunca imaginei que a situação pioraria tanto. Conforme Pedro crescia, suas alucinações se tornavam mais vívidas. Ele me dizia que via a mulher de branco no corredor e que um homem de chapéu o observava da janela à noite. No começo, eu achava que eram delírios de sua mente conturbada, mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Certa noite, enquanto ele estava dormindo, ouvi barulhos estranhos vindo do quarto dele. Ouvia sussurros como se alguém estivesse lá dentro com ele. Abri a porta devagar, com o coração acelerado, e encontrei Pedro sentado na cama, os olhos arregalados, encarando o canto escuro do quarto. Ele murmurava palavras incompreensíveis. Meu coração apertou. Apontei uma lanterna para o canto, mas não havia ninguém. Tentei acalmá-lo, mas Pedro apenas repetia: "Ele está aqui, mamãe. Ele está aqui." Depois disso, comecei a notar coisas fora do comum pela casa. Objetos mudavam de lugar. Portas se fechavam sozinhas, e o som de passos ecoava pelos corredores à noite. Meu marido dizia que era paranoia, que o estresse de lidar com a doença de Pedro estava me afetando. Mas eu sabia que havia algo mais. Pedro estava vendo o que eu não podia ver. Na escola, as coisas pioraram.
Os colegas de classe começaram a chamá-lo de menino assombrado. Diziam que sentiam frio ao passar perto dele, que viam sombras se movendo quando ele estava sozinho no pátio. Certa vez, um professor jurou ter visto uma figura alta e escura de pé atrás de Pedro durante a aula de artes. Ele foi afastado temporariamente do colégio. E nós, desesperados, o levamos a diferentes especialistas, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Uma noite, enquanto eu lia na sala, as luzes começaram a piscar. O ar ficou gelado e senti uma presença ao meu lado. Quando me virei, Pedro estava parado na porta da sala, me observando. Seus olhos, normalmente inocentes, pareciam distantes, como se ele estivesse sendo controlado por algo. Ele apontou para o corredor e sussurrou: "Ele está esperando por você." Tomei coragem e fui até o corredor, onde Pedro dizia que o homem de chapéu sempre aparecia. Um arrepio correu pela minha espinha. Enquanto caminhava, senti um peso no ar, algo sufocante. De repente, a porta do quarto de Pedro se fechou com um estrondo. Corri até lá e a abri com força, mas o quarto estava vazio. Pedro estava lá fora, ainda me observando. Foi então que, em uma consulta de emergência, um médico nos deu uma resposta que eu nunca esperei. Ele nos contou que as alucinações de Pedro podiam estar conectadas a uma memória reprimida. Algo tão traumático que sua mente havia criado uma entidade para proteger ele da verdade. Uma verdade horrível que nem mesmo eu conseguia lembrar até aquele momento. Quando voltei para casa, a realidade finalmente me atingiu. Pedro não estava vendo fantasmas. O homem de chapéu era a projeção do meu falecido pai, que havia desaparecido de nossas vidas quando eu era pequena, deixando traumas não resolvidos. Pedro, de alguma forma, absorveu essa dor através de mim. As sombras eram a manifestação dos nossos medos não enfrentados. Naquela noite, me sentei ao lado de Pedro e o abracei forte. Sabia que, enquanto não enfrentássemos nossos próprios demônios, a escuridão continuaria a nos assombrar. Para você que gosta de histórias e contos de terror, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários sua sugestão ou seu relato se quiser ver contado aqui. Teremos muito prazer em contar. Vamos para a próxima história. Durante a pandemia, morar sozinha passou de uma tranquilidade desejada para uma prisão silenciosa. No início, eu estava tranquila, pensando que finalmente teria tempo para me concentrar em mim mesma. Mas isso logo mudou. As semanas foram se acumulando e a solidão começou a pesar. Os dias se misturavam em um ciclo monótono de ansiedade e isolamento. Minha casa, antes um refúgio, começou a parecer estranhamente sufocante. O silêncio se tornou ensurdecedor. Eu podia ouvir cada som, o tic-tac do relógio, o vento soprando lá fora e algo mais. Sempre à noite, após o pôr do sol, começava a escutar ruídos estranhos. A princípio eram leves, um arranhar, como se algo estivesse raspando nas paredes ou no chão. Tentei ignorar. Me convenci de que era fruto do meu estresse, até que uma noite ouvi claramente um tipo de corrente arrastando pelo chão. Eu me encolhi na cama, o coração disparado. A pandemia me obrigava a ficar em casa, e ninguém, absolutamente ninguém, deveria estar lá. O pânico tomou conta. A cada noite, os barulhos se tornavam mais altos, mais intensos. Até que um dia senti o peso de algo afundando o colchão ao lado de onde eu dormia. O ar se tornou gelado, e eu podia sentir o hálito frio quase sobrenatural perto do meu pescoço. Uma voz rouca e abafada sussurrou: "Você não está sozinha." Depois dessa noite, o terror foi constante. Comecei a notar coisas fora do lugar. Objetos que eu jurava ter deixado em um canto apareciam em outro. Portas que sempre estavam fechadas se abriam durante a madrugada. Minhas noites se tornaram vigílias intermináveis,
esperando que aquilo voltasse. Um dia notei algo ainda mais estranho. A porta do armário da cozinha estava aberta, e havia marcas de dedos sujos de poeira, como se alguém tivesse mexido lá dentro. O problema? Eu não usava aquele armário há meses. Passei a trancar todas as portas e janelas antes de dormir, mas isso não parecia impedir que algo estivesse se movendo pela casa. Na noite seguinte, acordei com um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado. Meu coração disparou. Saí da cama em silêncio e segui o som até a sala. Minha TV estava ligada, mas o que me deixou petrificada foi o reflexo que vi na tela. Não era o meu. Era uma figura alta e distorcida, de costas para mim, no meio da sala. O medo me paralisou, e tudo o que consegui fazer foi fechar os olhos e esperar que fosse um pesadelo. Quando abri os olhos novamente, a figura tinha desaparecido, mas o ar ao meu redor estava frio, quase gélido. O pior aconteceu em uma madrugada fria de julho. Eu estava deitada, ouvindo o tic-tac do relógio e o som de passos que circulavam pela casa inteira. De repente, um som ecoou por toda a casa. Era um choro, baixo e abafado, vindo do corredor. Levantei da cama hesitante, mas algo me induziu a seguir o som. Quando cheguei ao corredor, vi algo que jamais esquecerei. No fundo, à penumbra da luz fraca, uma figura encurvada, quase indistinta, chorava de forma desesperada. Seus ombros sacudiam em espasmos silenciosos, e o som do choro ecoava pelas paredes. Mas não era o choro de um ser humano comum. Lentamente me aproximei, o medo pulsando nas veias, até que a figura se virou. Não havia rosto, apenas um vazio escuro, infinito, onde deveria estar a face. Foi então que ouvi um sussurro gélido. Estou aqui por você. Corri de volta para o quarto, trancando a porta e me encolhendo na cama. Eu sabia que não poderia fugir. Eu estava presa, não só pela pandemia, mas por algo muito mais sombrio. Cada noite era uma nova vigília, esperando pelo próximo movimento, o próximo toque, o próximo sussurro. Eu sabia que não estava mais sozinha, mas não havia como chamar ajuda. A pandemia me aprisionava em casa, e o terror que habitava comigo parecia se alimentar disso. Toda noite, ouvia aquela coisa se movendo, ficando mais ousada, mais próxima. Eu sabia que não tinha para onde fugir. Só restava esperar que o que quer que fosse não estivesse esperando por mim ao lado da cama quando o sol se pusesse novamente. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.